Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, você curvasse sua cabeça, que você se concentrasse hoje na palavra de Deus, que você estivesse se atentando para aquilo que Deus quer falar com você hoje. Não fique preocupado com o almoço, com a reunião lá de família. Eu também vou depois daqui para a casa do meu pai. Mas vamos estar hoje agora concentrados apenas naquilo que Deus quer falar no nosso coração. Eu gostaria que você abrisse o teu entendimento, abrisse o teu coração para a palavra de Deus desta manhã. Senhor, nós te bendizemos, porque estamos aqui nesta manhã, uma manhã fria, mas somos aquecidos pelo teu Espírito Santo. O nosso espírito se alegra, Senhor, porque podemos louvar o teu nome, porque podemos adorar a ti, porque podemos, ó Deus, Senhor, estar com os nossos irmãos, porque somos uma família. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos nos alimentar com a tua palavra santa, a tua palavra bendita, a tua palavra, Senhor, que é como uma espada de 2 gumes. Ela vai, ela penetra, ela dilacera, Senhor, tudo aquilo que precisa ser dilacerado. Ela coloca dentro de nós, ó Pai, as tuas verdades, o teu querer. Por isso, nessa manhã nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Deus, conosco através da tua palavra. Que o Senhor Deus nos mostre aquilo que, Senhor, nós precisamos entender. Que o Senhor revele para nós aquilo que talvez ainda esteja em oculto. Queremos sair daqui edificados, queremos sair daqui hoje, ó Deus, abençoados pela tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoa o teu servo, mesmo na sua limitação. Que o teu Espírito, Senhor, seja aquele que venha verdadeiramente ministrar a cada coração, a cada espírito nesta manhã. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, Senhor, através do YouTube, aqueles que vão assistir ainda, Senhor, talvez, nós te pedimos, ó Deus, que as tuas boas mãos sejam estendidas para eles. Sim, Deus, nós louvamos e te agradecemos nessa hora, porque fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um trecho da Bíblia, irmãos, que deve trazer a todos nós um grande alerta. Porque esse trecho da Bíblia envolve diríamos, uma grandiosíssima responsabilidade que nenhum verdadeiro discípulo de Jesus Cristo pode ignorar. Então, a palavra de Deus tem um texto, dentre vários textos, que traz para nós um grande alerta. E esse texto está lá em João capítulo 15, os versículos 1, 2, 5 e 6. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, percebe, irmãos, na profundidade e na seriedade das palavras de Jesus, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, ou seja, na videira, que é Jesus Cristo, se alguém permanecer em mim e eu nele, é um relacionamento de mão dupla, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Essas são as palavras poderosas de Jesus ali para os seus discípulos. Eu tenho lido e relido essas poderosas palavras de Cristo e não consigo escapar da seriedade que ela transmite, que elas trazem para mim. Uma incumbência solene, junto também com uma advertência assustadora, pronunciada, que é exposta aqui por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo precisa nos convencer da importância de nós entendermos essas palavras de Jesus. Lá no versículo 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Nós lemos ali. E esta questão do cristão produzir fruto, amados, não é uma opção. Em nossa relação com Deus não há essa opção. Eu diria que o Senhor vigia a sua videira, vigia constantemente esta videira. Ali a palavra que Jesus usou, a ilustração que Jesus usou, ela é muito clara, é muito precisa. Ele vigia a videira, todos os ramos que estão nela enxertados, com um grande zelo e um grande interesse. Com paciência, Jesus espera, Deus espera que os ramos que ali estão produzam frutos, deem frutos. Mas, amados, entendam, o Senhor está ao lado da videira com uma tesoura na mão. A imagem é essa. Não podemos florear, não podemos pintar um outro quadro. Jesus está falando. O Senhor está ali do lado, Ele tem um grande interesse, mas Ele está com uma tesoura de poda na mão. Isso por si só já deveria ligar um sinal de alerta em nós. Você também não acha? Ou será que só eu, que quando leio esse texto, tremo nas bases? Deus espera fruto de cada ramo. Deus espera o meu fruto. Deus espera o teu fruto. Deus espera o nosso fruto. Produzir fruto é de máxima importância para que cada um de nós possa agradar a Deus e para que a gente realize essa nossa missão que temos em Cristo Jesus. Por isso que eu digo para vocês que quando eu leio esse texto específico do Evangelho segundo João, no capítulo 5, aliás, no capítulo 15, nós ficamos com o alerta ligado. E esse texto, ele me faz e nos faz pensar, nos faz refletir sobre algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos pensar aqui é o seguinte: eu prefiro o fruto ou o fogo? Eu prefiro o fruto ou eu prefiro o fogo? Pode parecer ríspido, pode parecer alguma coisa que falte o amor para alguns, né? Mas a verdade é, a mensagem aqui é dar fruto ou ser lançado no fogo. Dar fruto ou ser cortado da videira. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira possibilidade, não existe uma terceira opção, não existe um terceiro caminho, só há esses dois. Ou é fruto ou é fogo. Não existe uma terceira via, não no texto bíblico. Eu não consigo olhar para o texto bíblico e entender que existe uma terceira solução, uma terceira opção. E os pregadores dessa falsa segurança podem tentar explicar satisfatoriamente as contundentes advertências que Jesus nos faz aqui. Mas temos que nos recusar a mudar uma única palavra do que Jesus declarou de forma clara. Não se pode escapar dessa advertência do nosso Senhor,
que ele diz: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Eu gostaria muito de estar dizendo outra coisa para você aqui, mas o texto bíblico não me permite. E alguns vão tentar abrandar essa severa mensagem, insinuando assim: bem, se forem cortados da videira, na verdade, nunca estiveram ligados a ela. Eles fingiam estar em Cristo. Eu não vejo nenhuma possibilidade de interpretação assim. Mas Jesus está falando em ramos que estão nele. Os ramos que em mim estão ligados à videira, são participantes dessa seiva que está na videira, que produz vida. E o que a gente precisa perceber, amados, é que ramos estéreis, ramos que não dão frutos, não são tolerados por muito tempo. Não lhes é permitido permanecer na videira sem dar fruto. Eles são cortados, simples assim. E o significado disso deveria ser muito mais do que uma mensagem simbólica para Israel. As pessoas meio aqui incrédulas dizem: não, essa mensagem era para Israel. É uma advertência para cada cristão de todas as eras da igreja. É uma mensagem para nós, irmãos. A Bíblia fala em outros textos sobre essa questão que é sensível, mas especificamente aqui no texto que nós lemos, o nosso Senhor nos mostra a seriedade desse assunto de produzir frutos. Eu poderia trazer outros textos aqui que vão falar sobre isso, mas aqui é bem claro, é bem específico. Como dizem por aí, Jesus não tem papas na língua. Jesus veio procurando fruto e Ele deseja encontrar frutos. Como a gente poderia entender de outra forma? Amados, não tenha dúvida disso, o nosso Senhor se aproxima de nós dia após dia e pergunta: onde está o seu fruto? Onde está o fruto do Pai que você deveria produzir? Irmão, se você crê que essa mensagem é uma mensagem de Deus, se você crê que essa mensagem é uma mensagem de vida do céu, se você crê, que é uma mensagem para a sua vida, então você tem que prestar atenção naquilo que eu vou dizer. Nós precisamos efetuar em nossa vida toda e qualquer mudança que for necessária para produzir esses frutos. Amém? Nós precisamos mudar, irmão. O que tiver que mudar, a gente tem que mudar. Porque a palavra de Deus diz: nós temos que produzir fruto, porque é isso que Cristo espera de nós, é isso que o Senhor espera de nós. Então, se é isso que o Senhor espera de nós, nós precisamos modificar, alterar, mudar tudo aquilo que seja o contrário de uma vida que produza frutos. Precisamos desejar que se remova todo obstáculo que impeça o Espírito Santo de expurgar todos os sinais que são contrários a que a gente produza os frutos que Deus espera. Então, a primeira coisa que esse texto nos faz pensar é: fruto ou fogo? Mas a segunda coisa que devemos pensar aqui é: eu sou motivado por medo ou por amor? Quando a gente lê esse texto, duas coisas podem acontecer. Eu posso ficar com medo, ou eu posso ter amor pelas coisas de Deus. Então, pelo que nós estamos sendo movidos? É a pergunta. Pelo medo? E a nossa resposta deve ser: nós somos movidos pelo temor da palavra de Deus e pelo esmagador amor que Deus tem para nós. Porque uma coisa não se dissocia da outra. Desejamos produzir frutos para agradar a Deus e para Ele ser glorificado. Quero ter a certeza que o fruto que Ele deseja está sendo gerado em mim. Essa deve ser a nossa resposta, irmãos. Não deve ser ficar com medo, mas deve ser assim: eu estou produzindo na minha vida o fruto que Ele espera que eu produza. Mas também devemos ter em nós
este medo de um Deus santo, de um Pai que não tolera a hipocrisia, não tolera a farsa. Alguns pensam no temor de Deus como nada mais do que uma fonte de terror e de espanto. O temor é muito mais do que isso, irmãos, do que essa fonte de terror e de espanto. Olha, Isaías teve uma visão da santidade inexprimível de Deus. As colunas da porta do templo moveram-se ao som da sua voz majestosa, diz ali o texto. Os serafins não podiam nem mesmo olhar direto. A sua espantosa glória enchia aquele lugar, e eles cobriram os olhos com as asas. Isaías sentiu-se esmagado por estar na presença da sua maravilhosa santidade. Aí então ele clamou: ai de mim que estou perdido, que vou perecendo, diz alguns outros textos, algumas outras versões, lá em Isaías capítulo 6. Será que Isaías saiu daquela experiência levando apenas aquele senso de espanto, aquele senso espantoso? Não, muito mais do que isso, ele carregou sobre si, daquele dia em diante, um temor e um pavor dos juízos retos e santos de Deus. Isaías disse o seguinte sobre os homens: não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, lá em Isaías capítulo 8, 12. Mas Deus disse ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso espanto ou o vosso assombro. Isaías disse: ouvi a palavra do Senhor, vós que a temeis. Ouvi a palavra do Senhor. Isaías 66, 5, também proclamou essas palavras do Senhor: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Veja, na sarça ardente, quando Deus apareceu a Moisés, diz assim: Moisés tremendo de medo, lá em Atos se referindo a isso, Moisés tremendo de medo não ousava contemplá-la. Jacó teve um sonho que em uma escada se erguia até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele viu o Senhor por cima de tudo e o ouviu proferir grandes promessas. Quando despertou do seu sonho, suas primeiras palavras, amados, foram: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E ele ficou aterrorizado pelo temor de Deus e clamou: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28. Daniel era um homem de oração. Daniel conhecia Deus muito intimamente, tendo-lhe sido mostrado os segredos dos céus. Foi um homem que se voltou ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas, como está lá em Daniel capítulo 9, versículo 3. Ouça, amados, a descrição que Daniel fez de Deus. Ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível. Daniel 9,4. Davi também diz: reina o Senhor, tremam os povos, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Salmo 99. Eu quero acentuar o pavor, o temor de Deus e o tremor diante da sua palavra, pois é isso, amados, que muitas vezes está faltando na igreja nesses últimos dias. Eu não sei se você concorda comigo, mas nesses últimos dias é isso que está faltando muito em nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse tremor diante de Deus, esse tremor diante da palavra de Deus, esse tremor diante das Escrituras Sagradas, que nós vamos começar a estudar um pouquinho melhor a partir de amanhã. Se tremermos diante da sua palavra, se tremermos de fato
os seus justos juízos, se cremos que Jesus queria dizer exatamente o que disse, não devemos tirar da mente essa questão de dar fruto, irmãos. Nós precisamos dar frutos. Pode aplaudir o Senhor. Nós precisamos dar frutos. Se nós tememos e trememos diante da palavra de Deus, a palavra de Deus que é bendita, a palavra de Deus que é santa, nós não podemos tirar da nossa mente. Se nós cremos que é a palavra de Deus revelada a nós, que está escrita, está registrada nas Escrituras Sagradas, nós não devemos tirar da nossa mente essa questão de dar frutos. Esta geração, amados, com exagerada frequência, pensa em Deus como um tipo de avô indulgente, cheio de amor, um tipo cujo único propósito para existir é adular e passar a mão na cabeça dos seus netos. Já viu alguém assim? Acho que tem muito avô que é assim aqui, não é? O menino faz um monte de presepada, né? Tio faz um monte de presepada, mas ele está tudo bem. Ele passa a mão na cabeça, né? Ele dá até risada com as coisas que o neto faz. Eles veem a Deus como alguém que faz vistas grossas ao pecado, que espera apenas nossos melhores esforços, que faz de conta que não vê certas faltas e esquece o passado, mas o passado não arrependido. O passado não arrependido. Um passado de não arrependimento. Não existe, amados, tal Deus. Não sei se eu decepciono você com essas palavras, mas esse Deus não existe. Isso é a invenção de homens perversos. Deus é amoroso, amém? Deus é misericordioso, Deus é um Deus cheio de graça, bondoso, é um Deus de terno coração, mas Ele também é santo. Ele é santo, Ele visita a iniquidade com juízo. E quando a palavra declara que Ele é um agricultor com a tesoura de poda na mão, e que Ele poda e que Ele corta, nós faremos muito bem em crer no que a palavra diz para nós. Por isso que no começo diz, existe um texto que deve criar em nós um grande alerta. Mas a terceira coisa que nós devemos pensar aqui é que fruto o ramo deve produzir. Em outras palavras, que fruto eu, cristão, eu, José Roberto, devo produzir? A resposta, mas está lá em Filipenses, quando Paulo escreve, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu vou repetir, Filipenses 1:11, Paulo dizendo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E aqui Paulo ajuda a esclarecer essa passagem que se encontra em João. É o Deus de justiça que espera em seu povo. Ele espera santidade. Santidade é fruto que glorifica o Pai. Quão, amados, diferente é o nosso conceito de frutífero. Nós temos um conceito de frutificação diferente, um conceito errado. Temos sido levados a crer que fruto é sucesso, que fruto são os resultados, que fruto é quando a gente consegue mais convertidos, igrejas maiores, finanças sempre em expansão e prosperidade sem fim. Mas isso é apenas a consequência, amados, isso é apenas o resultado de se ter uma vida frutífera. No último encontro de células aqui na igreja, quem esteve aqui, lembra que eu mencionei isso? Porque nos últimos tempos nós fomos levados a crer que o que importava para nós era a multiplicação. A multiplicação era o mais importante, mas o mais importante, amados, é a frutificação, amém? O mais importante para nós não é a multiplicação vai acontecer naturalmente, consequentemente, mas o que importa para nós, o que é importante é a frutificação, porque multiplicação sem frutificação é perda de tempo. A multiplicação sem a frutificação, irmãos, é balela. Não rola. Não faz sentido. É energia gasta em vão.
Na realidade, produzir fruto tem a ver com aquilo que nós nos tornamos e não apenas daquilo que nós fazemos, amados. Porque o Evangelho não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós deixamos de fazer. Nós nos enganamos com relação a isso. Porque o Evangelho tem a ver com aquilo que nós somos. Não o que fazemos ou o que deixamos de fazer. A gente pode fazer um monte de coisa, mas ser uma tranqueira como crente. O Evangelho tem a ver com aquilo que nós somos. Somos pessoas que produzem frutos. E a Bíblia deixa muito claro que muitos terão grandes resultados, tendo sucesso em realizar grandes obras em nome de Deus, mas Deus vê isso como esterilidade, infertilidade, quando o pecado e o orgulho reinam no nosso coração. Estou dando fruto quando não existe nada que impeça a seiva da vida de Cristo em mim. Era isso que Jesus tinha em mente quando ele disse: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado já. João 15:3. E o que Jesus diz é isto: porque vocês creram na minha palavra, tremeram por causa da minha palavra, deixando-a revelar cada segredo oculto, trazendo à luz cada coisa escura, permitindo que a palavra de Deus limpe vocês, os obstáculos todos desaparecerão. Amém, irmãos? Então você tem que deixar a palavra de Deus agir na sua vida. Você tem que deixar a palavra de Deus limpar o seu coração. Você tem que deixar a palavra de Deus fazer a transformação que ela precisa fazer, irmãos. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar as Escrituras Sagradas, precisamos não só entender mentalmente, intelectualmente, mas que a gente possa ter entendimento do coração para praticar a palavra. E quando nós praticamos a palavra, o Senhor vai nos limpando, a palavra de Deus vai nos limpando, vai expurgando tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus, e nós vamos sendo limpos, vamos sendo podados, e a nossa vida vai frutificando. Amados, precisamos evitar tudo, exatamente tudo, que seja empecilho a essa circulação dessa seiva de Cristo. A seiva é aquele negócio que tem nas plantas, que alimenta as plantas, que deixam as plantas vivas. Essa circulação da seiva de Cristo, da vida de Cristo, que é a videira. Precisamos evitar fazer qualquer coisa que se coadune com o espírito deste mundo. Tudo que for do espírito do mundo a gente tem que afastar, irmãos. A palavra de Deus tem que nos limpar. A palavra de Deus tem que nos manter longe. A palavra de Deus tem que nos manter distante dessas coisas. Porque as coisas mundanas impedem o crescimento espiritual e trazem morte espiritual. São perigosas porque podem nos custar a capacidade de nós darmos o fruto que é necessário. Precisamos entender isso, meus. A quarta coisa que nós devemos pensar aqui é: qual é a verdade sobre permanecer em Cristo? Qual é a verdade sobre permanecer em Cristo? É necessário explicar o que significa permanecer em Cristo. Há muita conversa sobre fé, mas pouca conversa sobre frutificação. Consequentemente, muita gente crendo que permanecerá na videira, independente de qualquer coisa. Se a vida de Cristo não está fluindo, não há produção de fruto precioso para a glória de Deus, tudo bem, não interessa. Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15:10 diz isso. Então, Jesus obedecia de maneira fiel a cada mandamento do Pai, e a isso ele chamou permanecer. Ele vinculou isso à obediência, meus irmãos. E é surpreendente como os cristãos hoje pensam que podem escolher quais mandamentos de Cristo eles irão obedecer. Como se pudesse fazer isso.
Uma coisa eu obedeço, outra coisa eu não obedeço. Isso aqui talvez eu obedeça, isso aqui acho que eu não vou obedecer não. Se não gostam do que está ordenado, simplesmente eles ignoram ou explicam sua desobediência com as palavras assim: eu não vejo a coisa assim. Não é bem assim. Não é exatamente dessa maneira. Eu acho que não é dessa maneira. Isso para mim é legalismo. Legalismo, amados, é o desagradável nome dado à obediência que a gente chama de legalismo. Legalismo é o nome desagradável que nós temos dado à obediência. Se você vai obedecer isso? Não, isso é legalismo, pastor. Mas eles não entendem que isso é desobediência. E quem é desobediente não consegue permanecer. Amados, abram os ouvidos, abram a mente, abram o coração, abram o espírito para isso. Permanecer relaciona-se com a obediência absoluta aos mandamentos de Cristo. Você quer permanecer em Cristo? Amém. Quem quer permanecer em Cristo? Dê um glória a Deus. Então, permaneça em Cristo e obedeça a Ele. O Senhor diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Isso dá a conhecer que a palavra de Deus é a tesoura do Pai que vai fazer a poda. Como pode algum ramo dar fruto se a palavra poderosa do Senhor é ignorada, é negligenciada, ela é colocada de lado, ela é desconhecida por nós? Vemos os frutos da indiferença brotando por toda a vinha do Senhor. A gente vê isso claramente, irmãos. Não sei se você consegue perceber, mas músicas diabólicas, o adultério, a prostituição, a bebida, as drogas. É isso mesmo, irmãos. Ai, que horror, pastor, mas é verdade. Não estou dizendo aqui na igreja, mas estou dizendo na igreja do Senhor. Porque o processo da poda paralisou o crescimento de muitos. Não há mais vida de Cristo. Não há mais seiva de Jesus Cristo ali gerando frutos e Deus podando para que você e as pessoas produzam cada vez mais frutos. E a palavra de Deus é a sua tesoura. Hoje muitos cristãos não leem, não conhecem, nem planejam ler a palavra de Deus. Passam horas e horas ingerindo os detritos da sujeira da televisão, na internet, mas não têm tempo e nem têm o desejo de expor-se à palavra para serem aprovados por ela. Muitas vezes prefiro ficar nas redes sociais, prefiro ver vídeos do que estar ali buscando a palavra de Deus, buscando o aperfeiçoamento da palavra de Deus, buscando a limpeza do meu espírito, da minha vida, através da leitura e da prática da palavra de Deus. Mas é impossível produzir o fruto de justiça sem a palavra de Deus permanecer em você. Sem essa palavra de Deus, que deve estar permanentemente em você. A negligência com relação à palavra está causando esterilidade, está trazendo uma terrível seca ao povo de Deus. Então devemos pensar nisso quando o Senhor Jesus proferiu esta palavra. Devemos entender que devemos ser obedientes, devemos ler a palavra, devemos entender a palavra e devemos praticar a palavra. O crente que permanece é aquele que ama e teme a Deus, que se apavora em face dos justos juízos de Deus, que tem fome da palavra e teme diante do seu poder de condenação. É aquele que se deleita em deixar que a palavra corte todos os empecilhos, que ora a fim de que a vida e a semelhança de Cristo cresçam nele constantemente, e que se torne amadurecido cada vez mais em obediência e em amor. Então nós precisamos ser obedientes, nós precisamos temer a Deus e nós precisamos temer a palavra do Senhor Deus que ela diz sobre nós.
E a quinta coisa que devemos pensar aqui para nós encerrarmos é quais são as terríveis consequências de ser cortado da videira. Porque ali fala, cada ramo produz outros ramos menores, né, outros brotos, e os brotos por sua vez produzem a semente de ramos que não cessam de se expandir. Aí eu quero dar um exemplo só. Maridos e esposas são ramo porque está escrito, os dois serão um. E aquilo que acontece a mim no plano espiritual, atinge a minha esposa. Meu filho, e que tem filhos casados, os seus cônjuges, os seus netos. Eu sou o ramo carregado, e se não houver impedimento em mim, a vida pode fluir livre para cada galho, para cada brotinho. E a vida produz vida, a vida produz vida. Mas se eu negligencio a palavra de Deus, se eu desobedeço ao Senhor em meu andar diário, aí então eu ficarei seco. Começarei a definhar, passarei da fase da poda para a fase do corte. Passarei da fase da limpeza, onde o Senhor limpa a poda para que eu produza mais fruto, e eu passo para a fase da poda. A fase do corte. A minha alienação espiritual de Deus e a minha doença espiritual pode espalhar a alienação espiritual de Deus e doença espiritual por todos os ramos da minha família. Isso é evidente, isso é claro, irmãos. Não sei se alguém não consegue perceber isso. E nós poderíamos falar de muitas histórias, nós poderíamos dar aqui inúmeros exemplos de casos assim. Histórias verídicas, casos reais. Onde a doença espiritual de um pai, a doença espiritual de um líder, atinge as pessoas que estão ao seu redor. São casos verdadeiros, casos reais, histórias que aconteceram. E o cristão que ama de fato o Senhor deve parar e deixar que esta palavra penetre profundamente. Quanto mais fruto de santidade é demonstrado em nós, quanto mais plenitude de Cristo revelada em nós, tanto mais inclinados nos tornamos para as coisas do alto, para as coisas de Deus, tanto mais da vida de Cristo tocará aqueles com os quais eu convivo. Isso é verdade, irmãos. O contrário também. Então temos que desejar ser assim, cheio de vida de Cristo, que produz fruto, um canal de vida para todos quantos estão dentro do círculo de meu ministério, do círculo da minha influência, do círculo da minha família. A palavra diz que o vosso fruto permaneça, que o vosso fruto permaneça. Isso quer dizer que você seja sempre produtivo, produzindo mais e mais frutos, e deixando o Senhor limpar, o Senhor podar, para que você continue produzindo cada vez mais fruto, e a seiva da vida de Cristo, o amor de Cristo, as benesses de Cristo, tudo da vida de Cristo possa fluir através da sua vida, e possa produzir frutos, e possa estar também abençoando aqueles que estão à sua volta. Que o vosso fruto permaneça. Jesus quer dizer que você seja sempre uma pessoa produtiva, que você permaneça nessa seiva de Cristo, sem nenhum empecilho. Isso significa que todos que estão com você continuarão crescendo em Cristo Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. A palavra de Deus hoje para você é: para que você frutifique cada dia mais. Que você seja um grande produtor de frutos de Deus para a glória de Deus Pai. Que você produza fruto. Que você produza muito fruto.
que você produza abundância de fruto na sua vida. Vida de Cristo fluindo através de você. Abundância de fruto, espalhando vida de Cristo para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu gostaria que você, apenas aqueles que querem ser limpos pela palavra, aqueles que querem ser podados nessa manhã pelo Senhor Jesus Cristo, não ser cortados, mas ser limpos, podados para que cresça. Eu gostaria que ficasse de pé. Se você é uma pessoa que quer produzir mais frutos, se você quer ser limpo pela palavra, se você quer ser tocado hoje por este agricultor, que tem uma tesoura na mão, é uma tesoura que poda para você dar fruto, mas é uma tesoura que corta, se você não estiver dando fruto. Eu quero que você, hoje, se sentir que é uma pessoa, é um cristão, é um filho de Deus, que quer dar frutos, que quer ser limpo, que quer ser podado, que quer fazer com que essa seiva de Cristo, essa vida de Cristo, passe pela sua vida, flua através de você, flua através do seu comportamento, através das suas palavras, através dos seus sentimentos, das suas emoções, através da sua conduta, através do seu falar, através da vida diária, e que essa vida de Cristo que vai produzir fruto em você, possa alcançar outras vidas, possa alcançar outros corações, possa alcançar o coração dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus liderados. Que você comece a orar agora buscando essa plenitude de Deus na sua vida, falando assim: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não tenho produzido esse fruto, mas, ó Pai, nesta manhã eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser tocado pela essa tesoura que vai fazer ali a limpeza, que vai tirar de mim tudo aquilo que não presta, que vai tirar de mim tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que não faz gerar vida em mim. Senhor, peça a Ele: Senhor, eu quero nesta manhã ser tocado pelo Senhor, eu quero nesta manhã ser limpo pelo Senhor, eu quero ser limpo pela Tua palavra. Eu vou embora daqui, Senhor, nesta manhã, tocado por essa palavra. Eu vou embora daqui, Senhor, sabendo que a Tua palavra é aquilo que me purifica, é aquilo, Senhor, que faz a diferença na minha vida. Eu quero ser tocado nesta manhã, Deus, para que o Senhor venha expurgar de mim tudo aquilo, Senhor, que é irrelevante, tudo aquilo que atrapalha de verdade, Senhor, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que o Senhor não se agrada, tudo aquilo, Senhor, que é contra os Teus princípios, é contra a Tua palavra. Senhor, tira de mim. Arranca de mim, Senhor. Eu quero obedecer a Tua palavra, porque eu quero permanecer em Cristo, eu quero permanecer ligado, Senhor, a Ti, para que a Sua vida possa, Deus, fluir através da minha vida, e através disso, ó Deus, eu possa dar frutos, frutos da justiça, frutos de santidade, Senhor. Pai amado, e que, Senhor, através disso, aí sim, Deus, haja multiplicação, Deus, de pessoas, multiplicação de vidas, mas através de uma vida consertada, através, Senhor, de uma vida abençoada, uma vida, Senhor, limpa pela Tua palavra, uma vida, Senhor, que produza frutos para a glória de Deus Pai. Eu gostaria que você orasse nessa hora e confessasse isso, e confessasse a Deus com fé no seu coração, com a sinceridade do seu coração, do seu espírito nesta manhã. Fala: Senhor, me limpa, Senhor. Senhor, tira tudo o que não presta, tira a minha incredulidade, Senhor. Deus, tira todo pensamento errado sobre obediência, tudo aquilo, Deus, que às vezes eu devo fazer e não faço porque falo que é legalismo. Tira de mim isso, Senhor. Tira de mim esse sentimento, tira de mim essa falsa teologia, Senhor, essa falsa doutrina. Comece a orar, comece a buscar Deus. Eu sei que Deus está aqui, Senhor.
Eu sei que Deus está ouvindo a sua oração. Eu sei que Deus está olhando para a sinceridade do seu coração. Porque Deus não é apenas aquele que ouve. A palavra de Deus diz assim: quando você está no secreto, Ele vê você no secreto. Não é que Ele ouve, é claro que Ele ouve, mas Ele vê, porque Ele vê o coração. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa sinceridade. Então, fale com sinceridade ao Senhor hoje, ore com sinceridade. Senhor, eu produzo fruto, mas eu quero produzir mais. Deus, que o Senhor encontre em mim abundância de frutos. Fale isso ao Senhor. Deus, nós estamos aqui nesta manhã agradecidos pela Tua palavra, agradecidos a Deus porque a Tua palavra é verdadeira, agradecidos a Deus porque a Tua palavra é fiel, agradecidos a Deus porque a Tua palavra, Senhor, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos dá direção, é aquilo, Senhor, ó Pai, no qual nós precisamos para vivermos uma vida agradável, uma vida santa, uma vida justa, uma vida, Senhor, que o Senhor se agrada. Por isso, nesta manhã, ó Pai, eu quero entregar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Teu trono da graça. Tu sabes aqui, Senhor, Deus, dos corações que se derramam diante de Ti, Senhor, pedindo agora, Deus, a Tua clemência, pedindo a Deus o Teu favor, pedindo a Deus as Tuas misericórdias, ó Pai. Nós, ó Deus, queremos estar, Senhor, enxertados, ó Pai, nessa videira, Senhor. Nós não queremos ser cortados, nós não queremos, ó Deus, viver uma vida, Senhor, dissimulada, não queremos viver uma vida, Senhor, de faz de contas, mas nós queremos ter uma vida verdadeira, uma vida, Senhor, em que o Senhor olha e encontra frutos, e encontrando frutos o Senhor se alegra, e o Senhor, ó Deus, continua, Senhor, a limpar, e continua, Senhor, trazendo, a Deus, as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, ó Pai, para que a gente cresça mais, que a gente produza mais, que a gente, Deus, dê muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Olha para nós, ó Deus, nesta manhã, olha para os nossos corações. O Senhor vê, Senhor, os nossos corações, o Senhor conhece a nossa integridade, Pai. Tu conheces, ó Deus, o nosso caráter, Senhor, Tu conheces todas as coisas. Por isso nós estamos pedindo aqui, Senhor, Deus, em pé, mas de joelhos e espiritualmente diante do Senhor, te pedindo, Deus amado, opera nas nossas vidas, opera, Senhor, no nosso coração, tira tudo, Deus, que não convém, e nos transforma, Senhor, em pessoas, em galhos, em ramos frutíferos, para a glória do Teu nome, Senhor. Essa oração, Deus, nós fazemos agora, com fé, Senhor, declarando as Tuas bênçãos, declarando, Senhor, as Tuas vitórias, declarando, Senhor, Pai, o trabalhar do Senhor na nossa vida. Nós, ó Deus, estamos abertos para que o Senhor venha com a Sua tesoura, Senhor, não para cortar-nos, mas para nos podar, para que a nossa vida seja uma vida vivida na Tua presença, que seja uma vida vivida para dar frutos para o Senhor. Assim, Deus, nós oramos e Te bendizemos e declaramos esta vitória, Senhor, em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor nesta manhã.